Bem, amigos do canal Ricardo Coração de Leão, no vídeo de hoje nós vamos ver o que foi aquele jogo do Clube do Remo ontem, quais as correções, o que aconteceu para o Clube do Remo deixar-se levar um jogo que estava praticamente dominado, né? Não ganho, tá? Também nós vamos falar sobre cada um dos atletas, o que é a nossa análise aí para saber quem rendeu, quem não rendeu, né? Qual foi o plano do Rodrigo, assim, na nossa dedução, depois de estar ouvindo a entrevista dele, tá? Se der tempo a gente vai falar um pouco do VAR, mas eu pretendo fazer outro vídeo para falar do VAR. Em princípio agora eu vou dar prioridade para falar sobre o Clube do Remo, tá? E sobre o jogo de ontem e também sobre o time a Laranja Mecânica aí, o time do Capitão Poço, né, gente? Que é o caçulinha do Parazão e aí tá tentando fazer seu nome, né? Bom, já peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Não esquece, deixa teu comentário que sábado tem o vídeo da semana aí, o resumo. E a gente traz os abraços da galera. Então vai dizendo de onde você é, de onde você está assistindo, tá? Que a gente vai deixar seu abraço aí no final de semana. Bom, bora pra cima. Leão! Bom, meus amigos, terça-feira, após jogo do Clube do Remo. Um jogo com várias mudanças do Rodrigo Santana. Inclusive a gente fez um vídeo ontem pela manhã e falávamos sobre mudanças, mas eu não seria tão ousado como ele foi, né? Então ele mostra que ele quer uma rotatividade e ele talvez tenha pensado em escolher o momento certo para ter essa rotatividade, que era um jogo contra o Lanterna, Capitão Poço, né? O Cap, né? Lembrando que, como é a coincidência, né, gente? Anteriormente o Lanterna era o Macaco Prego, né? E ganhou o rival, passando a lanterna pro Capitão Poço, que no outro dia veio tentar surpreender o Clube do Remo com uma virada também. Só que o Clube do Remo soube buscar, né? Essas coincidências que acontecem no futebol, que a gente acha muito interessante aqui de somar, né? Bom, gente, como vocês viram, o Rodrigo Santana trouxe muitas mudanças no setor defensivo, que ainda não havia tomado gol, mas tomou. Inclusive no gol, né? Eu vou trazer primeiro para vocês logo as mudanças que ele trouxe do time titular e trazer o banco de reserva para vocês verem como o Clube do Remo estava apostado ontem na visão de Rodrigo Santana, para a gente poder debater assim o jogo e depois falar sobre um a um, tá, gente? Léo Lang no gol, tá? Era o Léo Lang o goleiro titular ontem. Para a reserva do Léo Lang ele levou o João Vitor, né, o goleiro da base, olha aí, dando, né, uma credibilidade. Se o jogo fosse bom ontem, se terminasse com a vitória, com certeza seria... mas cobriria alguns erros, né, gente? Ivan Alvarino estreando, tá? E como titular. Lucão e Reinaldo na zaga. O Reinaldo que praticamente começou agora a sua pré-temporada, porque teve aquela contusão que ele sentiu na pré-temporada, né? Então fez a transição ali e tal. Se recuperou, tá? Marcelinho, Jadson, Pavani e Edson Cauã, né? O moleque da base aí que tá pedindo passagem, né? Falta um pouco mais de casca, mas... mostra que tem o empenho, né? Tá? Mas à frente foi Dodô, Felipe Viseu e Pedro Rocha. Esse era o Clube do Remo titular ontem. Figurando na reserva, João Vitor, que eu já falei, o goleiro. Cadu, o lateral. Jonilson, Rafael Castro, Sávio. Denner, Pedro Castro, Guti. Né? O Guti estava na reserva ontem. Adailton, Maxwell e o Tico, também da base, gente. Tá? E o Ítalo... o centroavante Ítalo na reserva. Bom, esse era o time titular, a onzena titular do Clube do Remo ontem com a sua reserva. O que acontece? Fiquei surpreso, agradava, claro, mas você teria que pensar que faltaria entrosamento, na zaga principalmente. Você deixou o Lucão como o xerifão, mas colocou Alvarino e Reinaldo, que estavam ali fazendo a zaga titular, três zagueiros, né? Colocou o Edson Cauã, né, que faz muito bem a ponta. Então aquilo ali deu uma nova diversidade para o Clube do Remo, inclusive com Pedro Castro e Viseu no ataque, né, com o Dodô tomando as linhas. Então o Clube do Remo estava incisivo, gente. Fez logo o gol no começo, o Jadson buscando muito o jogo. E ali a gente via que vai desenrolar e vai... o time a qualquer hora pode fazer o segundo gol. Qualquer um que estivesse no estádio ou que estivesse assistindo pela TV, com certeza teve essa mesma inspiração sobre o Clube do Remo. No entanto, como a gente falou no vídeo anterior, para ter cuidado quanto à equipe do Capitão Poço, porque no jogo contra o rival,
eles vieram com muita sede ao pote, tá? Eu quero lembrar vocês que esse time do interior já vem jogando anteriormente, já vem numa temporada já recorrente aí, né? Inclusive o Capitão Poço ele estava na final aí, salvo engano, e até perdeu na final, acho que foi para Santa Rosa. Então o que acontece? Eles aprenderam a lição. O que foi que eles fizeram? Eu tenho ímpeto, eu tenho a força física contra um time de qualidade técnica, que é o Clube do Remo. Eu vou esperar e vou sair. Quando eu puder me segurar e sair contra-ataque, eu aproveito. E talvez até tinham ficado surpresos com a zaga do Clube do Remo, sendo que ela não tem um determinado entrosamento, mas o Rodrigo Santana precisava fazer isso, e eu creio que houve a falha do setor de logística ali, em acompanhar o Rodrigo Santana e falar para ele que tem que entender o futebol paraense. Os times do interior, quando eles vêm jogar, meu irmão, é o sangue. Entendeu? É sangue no olho, né? E sebo na canela. Entendeu? Então eles jogaram super bem no último terço, né? Naquilo que era pretendido. E na sua defesa, era ali aquele momento, chutão, tira daqui, tira de lá, faz falta. Né? Inclusive, Jadson e o Pavani só tiveram possibilidade de jogar de lado, porque já chegava no esquema tático já cobrindo os dois, então você podia ver que a bola do Jadson era sempre fugindo por lado ou para trás, nunca quebrando as linhas, né? Quem quebrava muita linha era Ivan Varino, onde aparecia a melhor possibilidade do Clube do Remo, e na frente o Dodô correndo em cima, mesmo. Dodô correndo em cima, Viseu jogando mais sem a bola, centralizado ali, puxando o sistema de marcação, com isso sobrava mais bola pro Pedro Castro, tá? E o Pedro Castro não soube aproveitar essas oportunidades, assim como o Viseu e assim como o próprio Dodô perdeu certas horas numa bola ali, que até uma bola de gol e uma bola que ele perdeu que foi sucinto ao gol, que foi aquilo. O Clube do Remo estava em cima, uma bola segura, Dodô perde e o cara vale entre os dois zagueiros do Clube do Remo, por trás do zagueiro Lucão, que estavam distanciados dele, que era só um que ficava à frente do time do Capitão Poço, né? Inclusive, o Capitão Poço, que anteriormente a isso pediu um pênalti que para mim não existiu. Eu peço até que quem tiver de comentar, peça para perguntarem pro Edson Cauã, que ele tocou, na minha concepção, ele tocou naquela bola, tanto que ela perde a trajetória. Tá certo que o lance era muito rápido de se ver, mas ela perde uma trajetória muito esquisita. Porque o jogador do time do Capitão Poço, ele poderia chegar com a perna esquerda chutando. Tanto que ele perde o tempo da bola. Para mim, ele tocou naquela bola antes de ele chegar. Até o jogador do Capitão Poço que se joga em cima dele. Porém, como vocês sabem, houve aquela falha do VAR. Tá? Que, na minha concepção, o gol do Clube do Remo de empate estava, sim, da figura A para B, voltando, mas só dá para você checar com o VAR. E no gol da Adailton não estava impedido, tá, gente? Para mim não estava impedido, né? Já falando sobre o VAR, mas daqui a pouco eu vou falar no outro vídeo sobre isso. Porém, o Clube do Remo, né, era o dono das ações, tá? Não houve soberba ali, gente, só houve que muita mudança. Muita mudança. Ah, você pode dizer, Ricardo, mas os caras não se conhecem, todo dia eles estão lá no dia a dia. Sim, se conhecer é uma coisa. Você ter tempo de bola num jogo, né? Você pegar o ritmo de jogo, você saber o que o seu parceiro vai fazer, como as arrancadas do Ivan Varino, como as descidas do próprio Reinaldo com o Edson Cauã na ponta. Então tudo isso era novidade para nós e para os jogadores que estavam ali como titular, tá? Mas o Clube do Remo era dono das ações. Dava a entender que sairia um gol a qualquer momento. Porém, é aquilo, a bola pune. O time do Capitão Poço, após a parada de 20 minutos, né, cara? Coisa absurda, entendeu? Voltou com o melhor ímpeto e num contra-ataque, numa bola roubada no meio de campo, ele encontrou uma brecha que foi varar de cara com o goleiro do Clube do Remo, como vocês já sabem, vocês viram. Então houve uma falha do sistema defensivo ali de aproximação do próprio, quem estava nessa bola era o Reinaldo e o Lucão. Claro que a zaga sempre vai perder o atacante pela impulsividade, por isso que o cara é zagueiro, porque ele não tem aquele impulso tão rápido, né, gente? Então ali saía o Capitão Poço com os ímpetos renovados, por quê? Porque você vai acreditar, o próprio técnico do Capitão Poço, que é o Rogerinho, para mim era o Rogério Belém, depois o Rogério Gabileira, Rogério não sei o que, é Rogerinho. Ele mesmo foi sucinto e disse, olha, o vestiário eu levei e disse para você, olha, dá, vocês viram que dá, né? Então ele voltou com mais ímpeto. Para mim o Rodrigo Santana custou a mexer, porque
Quando você está no 3-4-3 com 3 zagueiros e o time do adversário tem só um atacante, você perde a necessidade de ter o terceiro zagueiro lá. Você deixa 2, um na sobra e um colado nele, que pronto, resolve o problema. Entendeu? Resolve o problema, tá? Então, ele costuma mexer. Quando ele faz as mexidas, que o Capitão Poço, numa falha também do Clube do Remo, naquela bola de escanteio, uma raspada no primeiro pau, sobra pro cara sozinho. Ali tem que ter um atacante acompanhando, o de que vem de fora da área, né? E tá batendo na frente do Hollande, um zagueiro, e não conseguiu fazer o corte, tá, gente? Então, saía o segundo gol do Capitão Poço, né? Que veio fazer aquilo que ele queria fazer. Tem que ter isso, gente. Tem entrevistas de jogadores do interior que eu não gosto, sabe? Tudo bem, sabe? Às vezes o cara analisa, olha, o Capitão Poço era um lanterna, o Remo tinha uma obrigação de ganhar pelo investimento, mas, gente, é 11 contra 11. Na hora do jogo é que a gente vai ver. Quantas das vezes eu citei aqui jogos aí, o Clube do Remo não estava à frente, o próprio Francisco, que é um comentarista nosso aqui do canal, que sempre comenta aí, um amigo nosso, ele já tinha me falado duas rodas atrás, não tem time imbatível, uma hora vai acontecer, entendeu? Tem que saber a forma que vai acontecer, entendeu? Então ele sempre foi sucinto nisso, e eu concordei até com ele várias vezes, e quando eu falei sobre o time do Capitão Poço, eu sabia que poderia acontecer isso, porque eles aprenderam a lição. Entendeu? Contra o time do Paysandu, eles foram com muita sede ao pote. Quando fizeram gol, e aí se sentiram mais e acabaram abrindo brecha nas suas falhas. E ontem eles tentaram partir, né, para que trazer o Clube do Remo para o seu campo e sair nas falhas do Clube do Remo, que foi o que aconteceu, gente. Entendeu? Inclusive teve uma falha que o Léo Lang fez uma bela defesa, que ali, né, poderia ter sido uma lona até bonita do jogador do Capitão Poço. Fica aqui o mérito do Capitão Poço. Ele fez aquilo que ele estava programado para fazer, gente. Entendeu? Ele fez aquilo que... É o lanterna, mas ele pegou a lanterna do Santa Rosa, que havia ganho o rival. Entendeu? Então, eu havia falado para vocês. Quando o time do Clube do Remo, falta falar pro Rodrigo Santana. O time do interior vem com tudo, gente. Ele vem como se fosse o jogo da vida. Entendeu? Pega um campo que está um pouco mais pesado, porém... excelente gramado do Mangueirão, excelente drenagem, vou dizer, olha, 2 dias de chuva como foi consecutivo, gente, poucos campos resistem assim, tá? Inclusive eu tenho até uma matéria para fazer sobre o Rico Peroni aí, né, para trazer para vocês verem como é, nos pequenos detalhes, tá? Mas não faltando, tá? O esquema tático do Rodrigo Santana estava montado até o 3-4-3, nesse momento, quando o Clube do Remo perde, que ele vai fazer as substituições, ele muda o esquema tático, ele tira... né, deixando só um zagueiro, porque não tinha necessidade de ter o terceiro zagueiro, porque você pode usar um jogador de mais habilidade lá na frente, e o Clube do Remo vai para a bafa, gente. Foi isso que aconteceu, tá? Então, o que acontece? Teve mais volume de jogo, porém não teve conclusão. Então não adianta para uns, mas para mim adianta, porque o Rodrigo Santana é um cara que está tentando mesclar o time, até porque tem um jogo importante na quinta-feira, entendeu? Então vem logo depois do jogo importante o clássico com a Tuna, que ainda está naquele disse-me-disse se vai ser no Mangueirão ou lá no próprio estádio da Tuna, porque é muito caro. Saí do Bordeirão ontem, se vocês virem o que foi que aconteceu, gente, 12 mil e poucas pessoas, tá? Um Bordeirão que sobrou 5 mil reais para o Clube do Remo, gente. Tudo bem, o torcedor foi, 12 mil pessoas foram, 12 mil pagantes. Pagante não, 8 mil pagantes, 3 mil e pouco de coisa. Porém, gente... né, numa segunda-feira chuvosa do jeito que estava, se vocês virem o que caiu de chuva, eu estava trabalhando, meu irmão, sabe, estava com propício até do jogo não começar, mas vocês sabem, time da terra é time da terra. Então o que acontece? O esquema tático mais engrenado, com esses jogadores entrosados, ele funcionaria muito bem, tá? Eu botaria até o Cadu no lugar do Marcelinho para dar mais versatilidade e virtude no lado laterais, porque vocês viram a descida muito rápida do Edson Cauã, assim seria o Cadu, tá? Não que o Marcelinho não desceu, inclusive perdeu um gol. Ele perdeu aquele gol, gente. Ele deixou de fazer aquele gol, porque aquilo não era um peixinho ali, tá? Então, o Clube do Remo fez aquilo que estava no papel, porém passado que não combinaram com os russos, né? Não combinaram com o Capitão Poço. E o Capitão Poço fez a sua estratégia. Parabenizo o técnico Rogerinho, que conseguiu manter seus atletas ali.
até o máximo que deu. Depois que começou a substituição, o time já deu uma baixada, né, gente? Mas a bola pune, né? A bola pune. Porém, trazendo para vocês 1-1, né? Porque o retrospecto, o Clube do Remo atacou muito, mas não foi efetivo, tá? Quando entra o Ítalo, tenta-se uma modificação, mas falando agora de 1-1. Léo Lang para mim foi bem, aquela bola do segundo gol não dava para defender, apesar de que tinha um zagueiro na frente dele e o chute foi muito rápido e forte. Alvarino, quebrando linhas mesmo, entendeu? Falta mais um entrosamento ali com aquela zaga, mas é um excelente zagueiro. Eu não teria mudado a zaga tanto assim, tá? Como eu falei para vocês, inclusive tomou 2 gols, né? Lucão fez uma falha ali, porém, na falta de contato ainda, porque estava acostumado a jogar com o próprio Dene e o próprio Rafael Castro, tá? Lembrando que é o 4º jogo, gente. 4º jogo é muito pra gente exigir de todos, tá? O Reinaldo pra mim surpreendeu, gente. Pra mim ele foi bem, apesar de um pouco nervoso, mas foi muito bem a sua estreia, tá? Pra mim foi bem. No lugar dele entrou o Sávio, que deu melhor dinâmica, mas o Sávio já ficou ali como lateral mesmo fixo, porque tava na ala o Edson Cauã, né, que saiu no segundo tempo pro Ítalo, que deu uma versatilidade, em diagonal pro Clube do Remo ali, para ser mais sucinto para fazer o gol, né? Então, teve uma certa hora que o Clube do Remo tava com 4 atacantes, tá, gente? Já vou concluir isso. Para mim o Ítalo foi bem naquilo que entrou para fazer. O Edson Cauã, um pouco nervoso na estreia, mas foi bem, até porque também falta um entrosamento, tanto ele quanto o Reinaldo, eu não posso sacrificá-los aqui. O Marcelinho, nas medidas que poderia ter sido melhor, não foi, tomou muitas faltas também, tá? Faltas contundentes mesmo, e o atleta do Corinthians não tomou cartão, tá? Então pra mim foi razoável ali, tá? O Jales, pra mim tava indo muito bem, buscando a bola, mas no segundo tempo cansou. E tava jogando muito verticalizado, tá, gente? Muito lateralizado, não conseguia quebrar as linhas, o jogo dele tava sendo mais de costas do que de frente, quando ia buscar a bola, mas era muito atrás para poder sair de frente, então falta mais aquela compatibilidade dele com o Pavani, tá? Ele estava mais defensivo até ontem, mais quebrando linhas, como vocês viram, ele aparece muito bem na frente, tá? O Pavani foi muito discreto, não conseguiu fazer aquelas melhores jogadas, teve uns chutes ali, alguns chutes para fora, ainda está calibrando a mira, razoável, tá? Razoável o Pavani. No lugar dele entrou o Pedro Castro, para mim é bom o Pedro Castro, gente, é bom o Pedro Castro, tá? Para mim dá mais uma leveza ali no meio, uma dinâmica melhor. Mas não dá pra gente julgar tanto porque ele entrou no segundo tempo. Até também o primeiro tempo o Clube do Remo tava melhor, tá? Já falei do Edson, já, né? Pra mim foi excelente, tá? Dodô, muito bem. Se saiu foi porque o treinador talvez tenha querido poupá-lo devido o jogo de quinta-feira, que é um jogo importante, que é o primeiro jogo da Copa Verde aí, um jogo eliminatório, então tem que ganhar. Tá? Não tem mais o critério de empate, tá? No lugar dele entrou o Adailton muito bem ali pela lateral, pela ponta, né? Cortando e chutando para o rumo da área, fazendo o cruzamento. Inclusive foi dele que saiu os lances melhores de gol. E ele, quando ele fez aquele gol, não estava impedido. Para mim foi bem, falta a gente estar um pouco mais em forma, mas busca muita bola e é agressivo, gente. É agressivo, pode ser agressivo do jeito dele, mas é agressivo, tá? O Felipe Viseu jogou mais sem a bola do que com a bola. Apareceu, quando apareceu, perdeu aquele gol. Não buscou tanto. Já no segundo tempo, quando ele ainda fica no jogo, apareceu mais nas bolas aéreas, né? Então participativo. Talvez ele tenha até entrado em impedimento naquele lance. Não dá pra gente discutir agora sobre isso, tá? E na outra ponta o Pedro Rocha, meus amigos, né? O Pedro Rocha, pra mim, tem o ímpeto. Aparentemente tem o conhecimento. Sabe o que vai fazer. Porém ainda está um pouco atrapalhado de se fazer, né? Ainda está um pouco assim, muito afoito, muito assim, querendo, nesse muito querer acaba se atrapalhando e pouco usufruindo pro time, porque até aquela jogada dele, 2 vezes ele tentou cortar para dentro do goleiro, e o goleiro com os pés tirou a bola, né? Uma bola daquela é para chutar, no gol, tá? De frente chuta de qualquer jeito, entendeu? Faz a tua marca. Então para mim foi razoável, tá, gente? Foi razoável. Para uma estreia como titular, não foi bem, tá? No lugar dele entrou o Maxwell, que ainda não convence, porém tem um bom posicionamento, aparece bem, inclusive ele fez 2 gols, um não valeu, né, por causa da passagem, mas ele estava lá e ele fez o gol do empate, então com isso foi bem, né?
para aquilo que se pediu, porque chegou uma hora no segundo tempo que o Clube do Remo foi para uma espécie de um 4-4-2 ou um 4-3-3, tá? Quando ele deixa só o Lucão e o Ivan Varino na zaga, Marcelinho na lateral e o Sávio na outra lateral, Jadson e Pavani no meio, Jadson e Pedro Castro no meio, tá? E para frente ele vai com Adailton, Viseu e o próprio Ítalo, tá, gente? E o Maxwell. Então esse estava ali à frente do Clube do Remo, né? Então ficou muito ofensivo o Clube do Remo para a bola aérea. O time, ele aumentou a altura do time para buscar o jogo aéreo, entendeu? Para mim já mexeu tarde. Era para ter mexido mais cedo, porque o time, quando voltou para o segundo tempo, voltou apagado, tá, gente? Voltou apagado, voltou buscando, assim, não soberbo, tá, gente? Mas o time foi assim, qualquer hora a gente faz, né? E aí o próprio time a Laranja Mecânica aí do Capitão Poço queria jogo. E ele aproveitou das oportunidades que teve. Aproveitou muito mais do que o Remo, que teve muito mais oportunidade e não aproveitou. O Capitão Poço, com seu mérito, aproveitou as oportunidades que teve, tá? Esquece aquilo que o jogador falou no final de porque é time de Série B. Você é jogador, meu irmão. Você está jogando no time profissional. Entendeu? Você está jogando no time profissional. Você tem que dar tudo de si. Esse discurso aí não pega, que é o mesmo discurso do Léo Rosa no time que o Clube do Remo ganhou, tá? Era o mesmo discurso. Então não rola, tá? Então, gente, na entrevista do Rodrigo Santana, ele foi sucinto, né? Falou sobre isso, falou que o Clube do Remo perdeu no segundo tempo, foi bem, mas não incisivo no primeiro, tá? Para teste, foi um bom teste, tá? Como eu falei a vocês, talvez tenha sido displicente realmente, assim, no adversário que escolheu e na maneira que fez a leitura do adversário. Talvez tenha custado, tá? Mas foi um time diferente. Então, com isso, não dá pra gente sacrificar, dizer pra vocês e cravar, olha, tá o fim do mundo. Não é, tá, gente? Era o Lanterna, mas ele não era até um dia anterior, entendeu? Então, ficou-se de lição, e dessas lições a gente tira o melhor retrospecto, tá, gente? Então, pra mim, foi um jogo razoável do time todo, buscou muito, mas sem efetividade, perdeu, né? Perca de gol, então tem que ser chamada a atenção disso, tem que ser revisto, porque o Rodrigo Santana ele faz a entrevista do que ele viu no campo, e o que passam para ele, mas o que ele vai assistir no vídeo, ele vai ver que teve determinados setores do Clube do Remo que deixaram, né, com tanta vontade que acabaram, né, nessa vontade perdendo muita coisa. E ele vai ver, e ele tem que ver que os times do interior não são tão bobinhos assim, tá? Não são, tá? Tem as limitações, eles se aproveitam da vantagem de ter a força de vontade, né? E nessas horas faltou para alguns jogadores do Clube do Remo ser mais incisivo, aproveitar o chute que tá ali, a bola que tá de frente, chuta, não perde, entendeu? Faz o placar, depois você relaxa no jogo porque tem o próximo, mas não souberam o momento de relaxar, fizeram o gol talvez muito cedo, com isso acabaram, digamos, tá na mão, bora golear e acabar. E foi aí que a gente, se ferramos, né? Entre aspas, é claro. Entre aspas, porque foi um empate e eu estaria desrespeitando o ímpeto do time do Capitão Poço aqui. Se eu falasse para vocês bobagem de dizer que só dependeria do Clube do Remo, porque a financeiro dele é maior, porque os jogadores são de estrelato, não sei o que. Não, isso não existe para mim no futebol. Essa é uma das vantagens do futebol, que você não sabe como vai terminar. Você pode deduzir e pode apostar. Tá, gente? Então, vai sair mais coisas aí, tá? O Rodrigo Santana provavelmente vai dar uma mexida ali na zaga. Esse não será o time que vai enfrentar o São Raimundo com toda certeza. Porém, vão ter jogadores que vão estar cumprindo melhor atividade ali, como o próprio Ivan Varino. Ivan Varino, para mim, ganha sua titularidade não só por esse jogo, mas por jogos passados. E o Reinaldo supre ali a lateral. Então, uma boa dor de cabeça para o Rodrigo Santana. Agora tem que entrosar. Tem que saber dosar essa pílula para poder utilizar de todos esses jogadores na medida do possível, gente. Na medida do possível. Bom, eu fui muito sucinto para vocês sobre o time, as intenções do Rodrigo Santana, que foi as modificações que foram feitas, e falei para vocês sobre o que levou, também falei com respeito ao Capitão Poço, tá?
No próximo vídeo eu vou trazer sobre o VAR, tá? Sobre toda essa atrapalhada que está acontecendo, porque o vídeo já está se alongando muito, tá? E também posso trazer algumas coisas mais que a gente vai ver depois da fala do Rodrigo Santana. Forte abraço a todos. Espero que compreendam nosso posicionamento aqui no canal sobre a visão que a gente teve do jogo, tá? E futebol é isso, gente. Futebol é isso, tá? Nem sempre o que está no papel é o que vai ser colocado em campo. Foi o que aconteceu com o Clube do Remo ontem, tá? Não foi soberba, foi o plano de jogo foi um e o plano de jogo adversário não foi melhor lido pela equipe técnica do Clube do Remo. Com isso a gente acabou quase que saindo com a derrota. Quase, né? Quase. Se não fosse o quase, teria sido derrotado. Forte abraço novamente, né, galera? Fiquem em paz. Saindo alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu.